Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso curso de exegese, hermenêutica e homilética. Hoje nós vamos começar o nossa primeiro módulo, primeira aula do nosso curso de introdução em homilética, que é a arte de pregar a palavra de Deus. Ok? Então, nós vamos começar hoje a primeira aula das duas aulas de introdução. Então, todas essas duas aulas de cada matéria que nós estamos estudando, elas são apenas material introdutório dos temas, das disciplinas, ok? Para a gente começar a entender um pouco da importância de ter uma boa exegese, uma boa homilética e uma boa hermenêutica, tá bem? Então, nós vamos começar, como a gente tem sempre começado as nossas aulas, orando ao Senhor, pedindo a Ele discernimento e entendimento para podermos estudar e, e, e nos debruçarmos nessas disciplinas. Ok? Feche o olho comigo e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesta hora, Senhor, eu te peço entendimento, sabedoria para podermos ouvir a tua voz, podermos entender mais, Senhor, esta tão árdua tarefa que é pregar, que é ministrar, Senhor, a tua palavra para a igreja, para a comunidade. O Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, abra os nossos corações e as nossas mentes para podermos, ó Pai, nos debruçarmos e entendermos melhor a importância disso tudo e termos ferramentas, Senhor, para poder pregar a Tua palavra da melhor forma possível e seguindo a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá ao nosso curso de homilética, aula um, Introdução à arte da pregação bíblica. Aqui. Muito bem. Então, o que é homilética? O que é essa essa arte de preparar e pregar sermões? Então, nós recebemos uma missão. A nossa missão que Jesus nos deixou foi ide e pregai a palavra de Deus. Então, o ID de Deus ele vem para nós como essa missão de pregar a palavra de Deus. E isso precisa ser feito com excelência, isso precisa ser feito com cuidado. Primeiro, porque não estamos tratando de qualquer livro, não estamos falando de qualquer conteúdo, nós estamos falando da palavra de Deus. E ela precisa ser tratada com zelo, com cuidado, com amor. Nós precisamos ter amor à palavra de Deus. E nós vimos nessas duas matérias que nós já eh, pensamos e estudamos um pouco sobre hermenêutica e exegese, a importância de uma correta interpretação da palavra. Então, nós vimos que uma correta interpretação, uma interpretação inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para o que realmente o texto tem para nos dizer, ela é de fundamental importância para nós entendermos esse texto e termos argumentos, termos conteúdo revelado pelas Escrituras, dadas por Deus. E aí agora nós precisamos organizar isso para poder pregar isso, para poder passar isso para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o nosso grupo pequeno, para o nosso, até para o nosso devocional, para nós podermos entender e como interpretar, como tirar do texto isso e organizar essas ideias para poder pregar e preparar sermões, né? Então, a palavra vem do grego homiletique, né, que vem de homilia. É, essa palavra no grego ela significa conversar, né, discursar, mas é uma conotação mais familiar, né? A homilia é uma conversa, é, uma conversa, vamos dizer assim, informal, né? Então é uma forma simples, uma forma dinâmica, uma forma direta
de poder passar algum conteúdo. Então, isso significa, em grego, homilia, né? E homilética, né, é a arte, é a ciência que estuda a arte de preparar, de organizar, de você saber conversar, saber passar as ideias que você tem ali, o seu conteúdo. É, quem é aí, quem faz faculdade, ou até mesmo alunos de escolas, que se você já teve algum professor, ou alguns professores, você vai ver a diferença entre a explicação de um para outro. Por quê? Porque, embora exista a didática, a homilética, ela também precisa ser, ela precisa ser fundamental ali para você, como a forma de você passar, de conversar, de externar o conteúdo que você tem dentro. Tem muitos professores, tem muitos pastores que têm o conteúdo muito, muito bem enraizado dentro de si, sabe do que está falando. O problema é que a organização das ideias, a forma como o discurso é feito, a conversa é feita, a tentativa de passar a informação, ela é comprometida por uma falta de uma homilética que seja de forma entendível, né? Os pensamentos todos organizados ou desorganizados, é, passagens, né, mensagens linkadas. Então, não, você está em algum momento um pastor está falando sobre alguma coisa e de repente ele já está em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele falou, ou ele começa um texto falando sobre o amor de Deus, mas aí ele vai falar sobre outra coisa e esquece aquilo. Então, isso é uma homilética mal feita. Isso é uma organização do texto. Aí você fala, mas nós não somos livres no Espírito. O Espírito, ele nos leva a pregar. É ele quem fala através da nossa boca. Sim, é verdade. O Espírito, ele nos leva, ele nos conduz na pregação. O porém é que se você não tem organizado uma linha de pensamento baseada no texto, baseada na- naquilo que você quer passar, então é, fica muito vago a explicação, o discurso, a conversa, certo? Então, qual é o objetivo da homilética? É comunicar a palavra de Deus com clareza, fidelidade e poder, autoridade. Uma boa homilética te conduz, te conduz a uma palavra de autoridade. Se você vê alguém conversando, pregando sem certeza do que está falando, com as ideias todas desconexas, você fala, nossa, mas não tá legal, não tá, sabe? Mas quando você vê que alguém está falando com clareza, com autoridade, com a fidelidade na palavra, com poder que vem do Espírito Santo, então você é impactado com aquela palavra, muito, né? Exatamente muito do que o texto está dizendo, mas também com a autoridade de quem está falando, ok? Então, isso é homilética. E as distinções do que nós temos estudado até aqui. Homilética é diferente da exegese porque a exegese é a interpretação correta do texto bíblico. Nós vimos que a exegese ela é a interpretação do texto e não apenas do texto da questão teórica, mas da aplicação prática na nossa vida. A hermenêutica, sim, são os princípios que guiam a interpretação. A hermenêutica, ela estuda como nós devemos interpretar não só a Bíblia, mas qualquer outro texto. É a hermenêutica que nos dá princípios para interpretação. E já a exegese, ela pega esses princípios, ela aplica na palavra de Deus e dela nós retiramos o conteúdo do texto e aplicamos. Essa é a exegese. E o que a homilética faz? Ela nos ajuda a organizar a mensagem para nós comunicarmos, para nós passarmos essa mensagem interpretada para a igreja, para o público, para o grupo, enfim, para onde que você está ministrando, você está pregando. Ok? Então essas são as distinções muito importantes para a gente fazer entre exegese, hermenêutica e homilética.
Base bíblica para isso. Nós temos aí 2 Timóteo 4:2. Deixa eu abrir aqui. 2 Timóteo 4:2. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Então, nós somos chamados para pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo. Ou seja, esteja preparado para pregar a palavra. Não seja aquele pregador que fala assim: não, eu só prego no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, não sou pregador, só sou pregador no dia marcado. Não. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Como? Corrigindo, repreendendo e exortando com longanimidade e doutrina. Sabe o que é isso? Você tem que pregar com longanimidade. Seja longânimo, seja que a sua ira, que a sua braveza, ela seja demorada. Seja longânimo, seja pacífico na exortação e exorte na doutrina. Por isso, nós precisamos saber, nós precisamos interpretar o texto, né, na exegese, na hermenêutica, para termos a doutrina. Como é que nós vamos pregar algo que nós não sabemos? Ou nós temos dúvida? Ou nós não acreditamos? Então, 2 Timóteo nos exorta, olha, pregue a palavra, vírgula, temos esse chamado. A tempo ou fora de tempo, esteja preparado. Como? Corrigindo, repreendendo, exortando com amor, com longanimidade e doutrina. Entenda do que você está falando. E aí temos Romanos 10:14, que diz, vamos lá, Romanos 10:14, como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Precisamos, precisamos estar prontos para pregar. Por quê? Porque tem gente que precisa ouvir. Então, base bíblica da pregação. Somos chamados a pregar. Mais uma vez, pregue, esteja preparado, esteja com a palavra na ponta da língua. E para isso nós precisamos estar cheios. Para isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito de Deus, para poder falar aquilo que o nosso coração está cheio. Atos 6:4. O que o livro de Atos tem para nos dizer sobre. Deixa eu abrir aqui. Atos 6:4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, o autor dizendo, olha, nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E se dedicar ao ministério da palavra é fazer a mensagem bem feita. É preparar, organizar as ideias de uma forma bem feita. Então, é essa a base que nós precisamos para pregar a tempo ou fora de tempo, estarmos sempre preparados, porque tem sempre alguém para ouvir e nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. Então, esse é o nosso chamado. Essas são as bases bíblicas para a pregação. Então, quer pregar? Faça da forma correta, faça da melhor forma possível, sempre baseada no texto, sempre com cuidado, com amor à palavra e sempre inspirado pelo Espírito de Deus. Ok? Propósito da pregação. Tudo na vida nós temos um propósito. Você não vai fazer nada sem querer alcançar algo. Né? Se você vai por um caminho e não sabe por que caminho,
qual destino aquele caminho vai dar, então, para que você está indo naquele caminho? Se você quer pregar a palavra de Deus, qual é a finalidade dela? Quer organizar uma palavra? Quer organizar um esboço? Quer pregar de forma poderosa, de uma forma com autoridade? Como muitos pregadores, desde a época de Jesus até hoje, nós vemos a primeira pregação feita após Jesus ter voltado aos céus, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus. A primeira pregação após isso foi em Atos 2, no Pentecostes, onde Pedro pregou e se converteram 3.000 pessoas. Qual é o propósito da nossa pregação? Qual é o propósito? Primeiro, glorificar a Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Pregar a palavra de Deus glorifica ao Deus da palavra. Que essa seja o nosso primeiro propósito. Glorificar a Deus com a sua palavra. Segundo, nós estamos falando à igreja. O endereço da mensagem é para a igreja. A pregação não é para Deus. No sentido de nós estamos glorificando a Deus com a mensagem, mas nós temos o momento de louvar a Deus, de adorar a Deus. Mas a mensagem, a pregação, ela é para edificar a igreja. É para a comunidade ouvir o que Deus tem para nos dizer. Este é o mensageiro, né? A palavra nos chama de dispenseiros. Nós somos dispensadores da palavra de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Vem até nós e nós dispensamos, nós repartimos. Essa é a função do mensageiro, do pregador, do pastor. Ele vai receber a mensagem vinda de Deus e vai edificar a igreja com a pregação. Ah, mas não tem louvor, não tem adoração? Tem, tem. Tem. Ali vamos glorificar a Deus. Mas o propósito é também edificar a igreja. Terceiro, evangelizar os perdidos. Por que que nós estamos pregando as boas novas? Porque é a única mensagem capaz de transformar vidas é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. Então, por que não ter carinho, zelo, cuidado, entendimento para poder utilizar da melhor forma possível, de uma forma mais clara possível, pregar essa palavra para alcançar os perdidos? Não adianta eu só contar os meus testemunhos. O meu testemunho não salva ninguém. O meu testemunho encoraja pessoas, anima pessoas, mas é o evangelho de Cristo pregado de forma clara e entendível que vai transformar vidas, e não o que Deus fez em mim, não a transformação que Deus fez em mim, mas é o evangelho de Cristo que fez por aquela pessoa. E se nós conseguirmos passar isso de forma clara, a pessoa vai entender de forma mais clara. Ensinar e exortar com a sã doutrina. Como diz aqui em Atos 6, né? Desculpa, em Romanos, que diz, olha, exorte com longanimidade e doutrina. Precisamos pregar a sã doutrina. Precisamos ensinar a sã doutrina. Isso a gente precisa ter zelo. Nós precisamos ter amor à palavra de Deus. Nós não podemos ter nada que, que coloque um evangelho que a Bíblia não diz. Nenhum conteúdo de que nós vamos acrescentar na palavra de Deus que a Bíblia não diz. Isso não é pregar a palavra de Deus. Por isso que nós falamos sobre exegese e hermenêutica. Como extrair do texto, como interpretar o texto e tirar dele a sã doutrina. Então, isso é muito importante para nós termos uma homilética sadia, cuidada, clara
e que exorta e que ensina. Ok? Então nós temos Pastor, três tipos de sermão. A gente vai aqui já passar para a questão mais prática. pastor, Os rapidinho. principais tipos de sermão, ele é expositivo, temático e textual. Então nós temos esses três tipos de, de sermão. Nós vamos ver cada um deles, o que que eles têm de particularidade. Certo? Primeiro deles, pregação expositiva. É a mais utilizada nos meios mais conservadores, né? Igrejas mais antigas, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, tem bastante Assembleias de Deus tradicionais que gostam de uma pregação expositiva. O que é isso? É a pregação que explica um texto bíblico em sua totalidade. Então, pega-se o texto, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, nós chamamos de perícope. Então, pega-se uma perícope, pega-se um texto que tem um início, um meio e um fim, e prega-se isso, explicando, expondo o texto versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, respeitando o seu contexto, a gramática, o histórico e a teologia do texto. Então, é focado única e exclusivamente no texto. Característica: o texto bíblico é o centro da mensagem. O pregador expõe o que Deus diz e não apenas o que ele pensa, certo? Então, é uma pregação segura, porque não há espaço para inventar conteúdo, porque você está focado única e exclusivamente na palavra, no texto, na gramática, no contexto, e aí você está focado no que Deus disse e não do que você vai querer dizer. Pode ser feito em forma de série temática. Por exemplo, vamos estudar o livro de Efésios, vamos estudar o livro de Salmos, né? Você pode então fazer é, pregações assim contínuas, né? É, há um nome para isso. É a pregação Létios Contínuos, que você vai pregar capítulo após capítulo. O foco está em interpretar corretamente o texto e aplicar sua mensagem. Então, o foco da mensagem, da pregação expositiva, é apresentar o texto, interpretar o texto e expor o texto. Esmiuçar o texto. Todos os detalhes do texto, ele é exposto para você ter um entendimento correto, sadio, claro daquele texto. Vantagens? Ensina a igreja a ler e entender a Bíblia corretamente. Bom, se você tem intimidade com o texto, se você entende, após uma pregação expositiva de um texto específico, você vai ter mais uma visão específica, clara, detalhada daquele texto. E isso te gera intimidade com aquele texto. Evita heresias, pois segue o sentido original do texto, então não tem espaço para acrescentar nada além do que o texto está dizendo. Promove crescimento doutrinário. Um sermão expositivo de João 15, 1, 8 explicaria o significado da videira, dos ramos, da poda e do fruto à luz de todo o capítulo 15. O que está dizendo em João 15? Vós sois a videira, eu sou a videira, desculpa, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então é isso que está ali em João. Quer ver? Eu vou ler aqui João, João 15. Fala. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e tudo que dá fruto, limpo, para que produza mais fruto ainda. Então, é, você pregando sobre esse texto, você vai começar do início ao fim e vai explicar tema por tema ali. Cada coisa que está dizendo vai falar sobre Jesus como a videira verdadeira, o Pai como o agricultor, nós como os ramos, e assim sucessivamente, dando uma interpretação, uma ideia, um sentido claro e evidente do que está sendo dito no texto. Então, essa é a pregação expositiva. Temos também uma pregação temática.
A pregação temática ela é definida uma pregação construída em torno de um tema central. Então, ela é mais usada quando nós temos uma direção de um tema. Então, quando nós temos um dia das mães, Páscoa, Natal, quando nós temos um dia específico, ou um tema que você quer abordar na igreja, certo? Você, você então parte desse tema e você vai reunir textos, e aí é que está a grande questão de uma pregação temática. É que é nesse ponto, é que quando você tem o tema e vai atrás do texto, nós não podemos cometer um erro de tentar forçar esse texto e encaixar no tema que eu quero. Porque aí é que gera as complicações das pregações temáticas. É quando você quer encaixar o texto que você quer no tema que você quer. Não, você não pode fazer isso. Porque o texto, ele traz consigo o seu tema. Então eu não posso adequar um outro texto que não fala sobre o meu tema para tentar que ele fale o tema que eu quero. Então, isso é complicado na questão da pregação temática. Quais são as características? Começa com ideia ou necessidade. Então, se você vê que no seu grupo pequeno, no seu grupo de jovens, na igreja, precisa. Hoje mesmo eu vi, olha, precisamos falar sobre jejum. Há muitas questões que apareceram sobre jejum, ok? Então, vamos organizar uma mensagem, uma pregação, um sermão, um estudo sobre jejum. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir na Bíblia, buscar textos que têm já por tema jejum e não tentar dobrar textos para encaixar no tema jejum. Então, o pregador vai lá e procura textos bíblicos que tratem do assunto. Pode usar diversos versículos da Bíblia, pode, porque a Bíblia, desde o do Velho ao Novo Testamento, falam, há muitos temas em comuns. Então, nós podemos usar numa pregação temática diversos temas. Mas esses textos devem ser dentro do contexto do tema, certo? Exige discernimento e cuidado. Então, ó, essa pregação temática, enquanto a pregação expositiva, a sua pregação é única, a sua preocupação é única e exclusivamente de expor o texto, na pregação temática, a sua preocupação, o seu cuidado é para que os textos não sejam usados de forma indevida e tiradas do seu contexto. Então, essa é a preocupação quando você vai fazer uma pregação temática. Quais são as vantagens? Muito útil em datas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, Natal, ou algum tema específico. Permite abordar problemas específicos na igreja ou da sociedade. Então, se há um tema que você vê na sociedade e você quer conversar num grupo de adolescentes, de jovens, por exemplo, ou de mulheres, então você vai falar sobre o consumo de álcool, você vai falar sobre prostituição, você vai falar algum outro tema específico. Então você pode usar a pregação temática para isso. Boa para discipulado e práticas cristãs. Tá vendo? O alvo da pregação temática. Exemplo, um sermão sobre a paz, um sermão sobre a paz de Deus, por exemplo. Pode ser citado João 14:27, Filipenses 4:7, Isaías 26:3, enfim. O tema central é a paz de Deus. E aí você pode usar textos que vai falar sobre a paz de Deus, certo? Então, essa é a pregação temática. Pregação textual. O que que é pregação textual? Então, baseia-se um pequeno trecho ou versículo bíblico, onde o pregador destaca três ou mais pontos contidos nesse texto, certo? Também é bastante utilizado, certo? Ela é um pouco mais flexível, ela é flexível porque você destaca alguns pontos do texto. Enquanto que uma pregação expositiva, ele vai escancarar o texto por completo, ele vai se preocupar em apresentar o texto por completo. Uma pregação textual, ela vai apresentar alguns pontos daquele texto. Entende a diferença? A expositiva, ela abre o texto por completo, ela esmiuça o texto por completo. A pregação textual, ela tira do texto
pontos relevantes, pontos que se organizados, você entende e você tem uma estrutura de uma mensagem, certo? Característica: o texto serve como base e estrutura da mensagem. Então, a pregação textual, eu tenho o texto como base, mas eu tenho esses temas que eu tiro desse texto, esses pontos que eu tiro desse texto, e aí eu consigo evidenciar esses pontos à luz desse texto. Então, quando a pregação expositiva, o texto é o centro, na pregação textual, o texto é a base, certo? Cada ponto da pregação é retirado diretamente das palavras ou frases do texto. Então, tem lá, aqui, vamos usar aqui o exemplo de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um sermão textual pode ser: combati o bom combate, vai falar sobre luta espiritual. Acabei a carreira, fidelidade até o fim. Guardei a fé, perseverança na doutrina. Então, é um texto só, mas você está tirando desse texto vários pontos que estão contidos. O seu texto continua sendo base, mas você está usando desse texto pontos específicos, ok? Cada ponto de pregação é retirado diretamente da palavra ou frase do texto, não aprofunda tanto quanto a pregação expositiva. Por quê? Porque a expositiva, ela esmiuça, ela é cirúrgico, é algo extenso, didático, claro, e completo. Já a pregação textual, ela aprofunda menos, porque ela vai se preocupar tendo o texto como base, mas ela vai se preocupar com esses pontos que são retirados do texto, certo? Vantagem, ela é mais flexível, mais fácil para pregadores iniciantes. Por quê? Porque uma pregação expositiva, ela requer um estudo bem exaustivo do texto. Muitas vezes, quando você está começando, você até nem consegue fazer um estudo tão profundo assim. À medida que você vai lendo, sendo familiarizado com o texto, tendo intimidade com o texto, aí você vai ganhando ferramentas para você aprofundar mais e aí fazer passar de uma pregação textual para uma pregação expositiva, certo? Dá espaço para aplicações práticas. Útil em culto, mas curtos ou dinâmicos. Então, mensagens curtas, mensagens dinâmicas, nós podemos utilizar a pregação textual por essa facilidade, por essa flexibilidade de ter o texto como base e tirar dele esses pontos. E o exemplo está aí, como a gente viu em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, não se preocupa tanto com o contexto do que está sendo dito, mas os pontos que o pregador, que o mensageiro ali, quem escreveu, é, quis dizer naquele texto, então tira pontos específicos, ok? E aí a gente tem uma tabela aqui para entender melhor o tipo de pregação, também expositiva. Texto é o centro? Sim. A organização, versículo por versículo. Então, linha por linha, vai estar sendo exposta. Qual é a aplicação? Baseada no próprio texto. Temática. Texto é o centro? Não necessariamente. Texto na temática, o texto é a comprovação, certo? O texto é a comprovação do tema que está sendo dito. Organização por tópicos e por ideias. Já que a pregação é temática, é por tema, então a organização é por tópicos, por ideias desse tema, certo? A aplicação prática. É a aplicação prática do texto e da pregação. Pregação textual. O texto é o centro? Sim, mas nós podemos dizer que o texto é a base, certo? E não o centro exclusivo. O texto é a base da mensagem. Organização, a partir de frases-chave. Então, do entendimento de cada parte do versículo, do texto, nós retiramos dali ensinamentos. E a aplicação é equilibrada. Por quê? Porque ela é baseada no texto, mas ela tem liberdade, flexibilidade para poder é, aplicar isso na nossa vida diretamente, certo? De uma forma prática. Ok? Entendido? Beleza. Conclusão da aula de hoje. Homilética é essencial para a pregação eficaz. Nós vimos esses cuidados que nós devemos ter, esse carinho, esse amor pela palavra de Deus, fazermos uma exegese, uma hermenêutica
correta, honesta, sã, saudável, para podermos fazer uma homilética também eficaz, que vai gerar clareza, que vai gerar autoridade, que vai gerar entendimento nas pessoas, ok? Deve andar em conjunto com a exegese e a hermenêutica, nós já vimos. E a pregação é um ministério sagrado e precisa ser preparado com zelo e oração. Como a gente já disse isso e aqui em algumas aulas anteriores. Nunca fique aqui atrás da palavra de Deus, sente aqui na frente da palavra de Deus para preparar qualquer coisa sem antes pedir discernimento a Deus. Ore a Ele, que Ele vai te dar entendimento para pregar a palavra de forma correta, saudável, clara e direta. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula da, da homilética, certo? E espero que você tenha absorvido algum conteúdo de hoje e que Deus te abençoe. E até semana que vem com a nossa segunda aula da introdutório de homilética, a arte de preparar sermão. Ok? Fica com É, Deus Morão. e até a próxima. Deus Boa te noite. abençoe. Alô?